Olá, jovem, graça e paz. Seja bem-vindo aqui ao nosso quarto vídeo de Quarto de Guerra 3. Pera aí, Márcio, 3? É isso mesmo, nós temos o Quarto de Guerra 1, são 5 vídeos. Nós temos o Quarto de Guerra 2, mais 5 vídeos. Nós temos um podcast sobre Quarto de Guerra, está lá no Spotify e nós não paramos. Vamos fazer outro podcast, inclusive estamos aí trabalhando um convidado muito especial para falar desse assunto poderoso. Hoje nós vamos para o Quarto de Guerra 4. Lembrando que o Senhor nos levou a observar aquele avivamento ali nos Estados Unidos, naquela universidade, com muita alegria, sabe? Porque o Senhor está fazendo algo nesses dias. E o Senhor está fazendo algo no meio dos jovens. Olha, eu estou aqui lembrando que o nosso trabalho chama Jovens de Joelhos. Por quê? Porque o Senhor conta com os jovens. Há uma palavra profética sobre os jovens para esses dias. A palavra permanece nos jovens. Os jovens são fortes e eles têm vencido o maligno. Sabe aquele pecado que está te aprisionando? Aquela dificuldade ou aquela batalha financeira de relacionamento? Ou aquela depressão que está aí às vezes mexendo com você? Existe essa realidade e eu não ignoro, mas existe a palavra de Deus que diz que você tem vencido o maligno. E é tão real o que Deus está fazendo, e é tão real o que Deus está usando os jovens, e é tão real o que Deus quer fazer na vida dos jovens, que você tem algo que explode em outro país e todos nós ficamos sabendo, um avivamento. Anote isso aí, escreva essa frase. Eu presenciei um avivamento nos meus dias. Quando nós estudamos história da igreja, nós temos avivamentos maravilhosos na Reforma Protestante, nós temos avivamentos maravilhosos ali na Rua Azusa, nós temos avivamentos maravilhosos que ocorreram na Europa, na Argentina, nós temos histórias de avivamentos maravilhosos no começo do século, mas aí de repente, em pleno 2023, no meio dos jovens, um avivamento. Logo os jovens que estão sofrendo tanto nestes dias, logo os jovens que estão sendo perseguidos, logo os jovens que estão ouvindo tanta palavra de derrota, é no meio deles que Deus está se manifestando. Deus está dizendo: jovem, eu conto com você. Sabe, muitas das vezes eu me pergunto, que coragem de jovens como aquele que fundou aquela universidade leva o nome dele. Ele saiu ali do Reino Unido, da Europa, para pregar o Evangelho nos Estados Unidos. E eu pergunto, o que havia naquele jovem de tão extraordinário? Havia algo, ele estava cheio do Espírito Santo. Quando nos enchemos do Espírito Santo, somos capacitados, somos lançados, somos projetados por Deus para fazer grandes coisas, somos encorajados completamente. Quando você olha o Pedro que negou Jesus, e você olha o Pedro do livro de Atos, encorajado, cheio de fé e convicção, você pensa, o que aconteceu com este homem? Ficou mais inteligente? Quantas faculdades ele fez? Quantos doutorados? O que aconteceu é que Pedro se encheu do Espírito Santo, e debaixo de uma autoridade, do encorajamento, da unção do Espírito Santo, ele se tornou um grande homem de Deus. Você está me vendo aqui, jovem, e talvez você seja daqueles cheio de dúvidas quanto à tua vida, você não consegue se fixar em nada, você não consegue vencer as crises, você olha para o teu passado e você sente a amargura de muitas pessoas que de fato te fizeram mal, você olha para a economia, você olha para as exigências do mercado de trabalho, você olha para a tua carteira e vem aquele desespero. De repente, você que está me assistindo, você tem uma síndrome e você não consegue controlar, você tem dificuldade de concentração, de repente você toma remédios para dormir, de repente você está viciado em algum tipo de droga para se acalmar, de tanto que a tua saúde está abalada, o que você ainda não descobriu é que quando o Espírito Santo nos enche, nós somos fortalecidos de dentro para fora.
Quando a palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo já se fez novo. É que a antiga criatura não tinha forças para vencer nenhuma dessas coisas que você está lutando. Mas a nova criatura tem. Ela tem o Espírito Santo habitando dentro de si. Esse mesmo Espírito pode habitar dentro de você, aí no seu quarto de oração, aí no seu quarto de guerra. Esse mesmo Espírito é aquele que opera coisas grandiosas e maravilhosas, opera avivamentos, como aquele que está acontecendo ali naquela universidade. Esse mesmo Espírito. Talvez alguém diga para você, aquilo ali foi só um fato acidental. Talvez alguém diga, tá vendo, já acabou. Ou talvez alguém diga, aquilo ali vai morrer. Ei, não acredite, duvide, ouse duvidar. Ouse duvidar e acreditar no Espírito Santo de Deus. Quando eu comecei a fazer esses vídeos, quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu sofri muito, sabe? Porque às vezes eu fazia o vídeo e ficava lá uma visualização, eu olhava as visualizações, 1, 2, 3, e eu pensava, eu estou falando para ninguém está assistindo, e o Espírito Santo falava, continue, ouse duvidar do que você está vendo, e ouse andar pelo que você crê, pela minha voz dentro de você. Então eu queria pegar os vídeos e colocar para pessoas conhecidas, para que elas pudessem avaliar e dizer, esse vídeo presta, por que não está dando certo, por que não está acontecendo? E o Espírito Santo falou, não, permaneça. Eu estou avivando algo dentro de você, e você vai lançar isso, e você vai projetar pessoas. E aí eu entendi isso. O Espírito Santo está me chamando para projetar pessoas, para lançar pessoas. Sabe por que eu estou aqui? Porque um dia alguém me projetou, alguém me lançou. Sabe por que está acontecendo aquele avivamento naquela universidade? Porque um dia um jovem ousou crer, ousou obedecer. De novo, vou citar o nome dele aqui. Me perdoe pela pronúncia, que eu ainda não tomei posse do inglês, mas eu preciso do inglês. Sabe por quê? Porque eu tenho um sonho. A internet não tem paredes. Abrir uma sala pela internet e ter discípulos de outras nações, porque é bíblico. Eu tomo posse disso. E o nome dele é Francis Osborne, um inglês enviado por John Wesley. E ele tinha apenas 26 anos. Você que está me assistindo, tem quantos anos? Talvez a única coisa que você tem aí são perguntas e dúvidas. Mas eu quero dizer, assim como alguém me lançou, eu estou aqui para lançar você, para dizer, ouse crer. Certa vez lá no trabalho, o Espírito Santo tocou muito no meu coração para conversar com uma moça lá de outro setor. E eu cheguei nela, falei, oi, eu não sei o que você tem orado, mas o Senhor está dizendo que tenha fé, não abdique do seu sonho. Ele parece grande demais para você, mas não é. E os seus olhos brilharam, e ela foi tocada poderosamente. Aí você diz assim, mas o que isso significa? Dia, escrevendo aqui meus textos que viram vídeos, que viram podcasts, que viram livros, eu recebi uma crítica dura, e uma discípula falou, os seus textos são muito longos, prolixos, por que respostas tão amplas? Não precisa disso, nosso trabalho é bem mais simples. Eu fui para casa, aceitei aquela pancada, e eu acho que ela nem fez por mal, mas doeu. E quando eu fui falar com o Espírito Santo falou, você não dá respostas, você dá pequenos trechos de livros. Sabe por quê? Eu preciso de pequenos trechos de livros. Sabe por que eu preciso de livros? Porque eu estou falando aqui com escritores, eu estou falando com jovens médicos,
eu estou falando com jovens engenheiros, eu estou falando com jovens que falam 4, 5 idiomas, eu estou falando com jovens empresários, mas só que esses jovens não acreditam neles. Eu estou falando com jovens que Deus chamou, jovens pastores, profetas e mestres. Eu estou falando com jovens que Deus chamou para se tornarem atletas da Liga Norte-Americana de Futebol, atletas da NASCAR, atletas de times europeus. Eu estou falando com jovens aqui que muitas vezes não acreditam no talento que Deus os deu, no chamado que Deus colocou em suas vidas. Jovens que vão entrar nos tribunais e pregar a palavra, jovens que vão entrar nos campos de futebol e pregar a palavra, jovens que vão levar a palavra de Deus nos campos de vôlei, jovens que vão entrar em estádios lotados e eles vão ouvir a voz do Espírito Santo no meio dos gritos. Ele conseguirá discernir a voz do Espírito Santo, mesmo diante de uma multidão de 50, 70, 90 mil pessoas. Ele vai saber exatamente quem ele é. Eu estou projetando jovens. E talvez você me pergunte então assim, Márcio, então por que ocorre um avivamento como aquele? Porque um dia um jovem viu aquilo e ele ousou aplicar a sua vida para lançar pessoas, para dizer para elas que o Espírito Santo não abria mão delas. Quando você se aviva, você toca pessoas, você toca gerações. Quando eu saio da minha posição, que para mim muitas vezes ela é confortável, vir aqui na internet não é tão confortável. Às vezes vocês pensam assim, você gosta disso, é porque você não me conhece. Como eu gosto de ser reservado. Mas eu descobri que há pessoas importantes que navegam pela internet. Pessoas que talvez eu não vou conseguir conviver, mas a palavra vai sair de mim. A palavra de Deus não vai ficar presa em mim, vai tocá-las. Jovens que almejam um livro sobre a palavra de Deus, jovens que almejam ficção sobre a palavra de Deus, jovens que almejam livros que falem do arrebatamento. E eu vou dizer para você, nós temos livros que você tanto tem sonhado. Nós temos. Eu estou falando aqui também a um jovem que tem dúvidas. E se eu recusar o chamado de Deus? Eu tenho o chamado de Deus, o que eu faço com ele? E por que alguns recusam o chamado de Deus? Eu tenho resposta para você. Se chama Não Tenha Dó de Mim. 1, 2 e 3. Está lá na Amazon. Deus tem respostas para você. Jovens que são avivados e cheios do Espírito são respostas para essa geração. Pai, eu te agradeço porque o Senhor sempre me ouve. Eu te agradeço porque é um prazer e é uma honra falar a jovens empresários. É uma honra falar a jovens senadores. É uma honra falar a jovens médicos, doutores e professores. É uma honra falar a jovens atletas espalhados pelos 4 cantos do mundo. É uma honra falar a jovens escritores, radialistas. É uma honra despertá-los para que cumpram a missão e se espalhem levando o fogo do teu Espírito. É uma honra despertá-los. Muito obrigado por esse trabalho. Até aqui nos ajudou o Senhor. No nome de Jesus. Amém. Por favor, se inscreva em nosso canal. Toque o sininho, compartilhe o nosso trabalho. Nós temos um sonho, 1000 inscritos no YouTube. Você quer fazer parte dele? Quer ser abençoado com essa porção de fé? Então se inscreva aí. Aguardo você. Vou deixar aí no vídeo o link para os nossos livros. Já pensou? Você lê histórias que falam da palavra de Deus. Você lê uma ficção sobre um jovem que decide fugir da escola de Deus. A escola de Gadara fala disso. Já pensou ler um pouco sobre discipulado? Falamos disso ali também. E o céu? Como é que nós interpretamos o céu no começo da vida cristã? E a gente amadurece? É sempre aquela mesma visão? Temos um livro disso também ali. Vou deixar alguns links aí. E se você pudesse ouvir
essa palavra de Deus indo ali para o trabalho, no metrô, vou deixar o link do podcast também. Grande abraço, até amanhã, que Deus te abençoe. Fique firme, vamos lançar você. O avivamento faz isso, lança pessoas em direção ao propósito. Grande abraço, tchau.